Oi, meu amigo e meu familiar cunhado querido, você que é maravilhoso aí no seu programa de vida inteligente, que tem uma mente tão aberta e com tantas possibilidades e interfaces nesse seu trabalho tão bonito. Eu pensei em você a partir daquele papo que a gente teve de você me fazer umas perguntas. Aí eu pensei em te convidar para estar no Zoom comigo, para eu pôr no meu canal. Você topou, então, aquelas curiosidades que você mostrou nas nossas mensagens, eu achei que seria bárbaro a gente gravar e conversar sobre isso. Quem sabe eu possa também informar outras pessoas, né? Mas é um prazer imenso estar falando com você aqui nessa gravação e obrigada por se dispor a aparecer lá no meu canal também, né? Já que eu já apareci no seu, né? Agora é você no Tá. meu. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia a todo mundo que vai nos ver aqui, eventualmente. Muito legal. Que bom que você aceitou. Você aceitou, não? Eu gostei da sua ideia ali, porque eu te enchi de perguntas, né? Aham. O teu trabalho é diferenciado e eu sou um eterno curioso, né? Eu sou um eterno, eu quero saber, ué. Eu quero saber. Eu vivo, o saber para mim, eu só sei que nada sei, parafraseando o meu conterrâneo, né? Então eu achei interessante e você e eu trocamos, achamos que seria de bom grado que fosse compartilhado as minhas perguntas, porque eu sou inquisidor, e a gente gravasse isso para poder servir para todo mundo, né? Então essa que é a proposta que nós fizemos hoje, estão aqui para fazer exatamente isso. Então, antes de mais nada, eu fiz uma anotação aqui para te perguntar, porque como é um assunto que foge do meu cotidiano, Sim. é um assunto novo, né? Então, eu tinha que anotar alguma coisa. Eu quero saber o seguinte: o que levou você a seguir? Como você disse, nós somos parentes, né? Assim, de cunhados, essas coisas. E eu acompanho sua vida há mais de 40 anos, então eu sei a sua evolução dentro dessa área do espiritualismo. Então, o que levou você a, a entrar nesse tipo de terapia? Como você entrou? Vamos lá, direto aqui. Como é que você entrou nessa área de terapias? Para mim foi uma surpresa quando eu soube que você guinou para esse lado de ser terapeuta, né? Qual é a sua formação? Apesar de sermos parentes, eu não sei qual é. Então, eu vou aproveitar e vou aprender também. Vamos lá. A minha formação inicial é terapia ocupacional, é uma área da saúde, da reabilitação, que cuida da recuperação funcional das pessoas. Então, já é uma profissão de grande ajuda, né? São pessoas com qualquer tipo de doença, seja deficiências, intelectuais, físicas, comportamentais, ou até depressão, doenças mentais também. A gente trabalha onde a pessoa perdeu a sua capacidade de autonomia, de independência, então a gente vai resgatando tudo isso. Mas o que liga a minha profissão? Então, eu sou terapeuta pela terapia ocupacional, Sim. mas o que liga a minha profissão a esse caminho mais de desvendar esse equilíbrio para as pessoas, vamos dizer, entre aspas, uma cura, que eu não sou capaz, mas a própria pessoa é capaz, eu só sou intermediária, né? Com recursos, com técnicas, é que eu queria algo mais do que só a independência, eu queria propósito de vida para as pessoas, né? Que foi o que eu conquistei em mim, pela minha própria experiência. Então, e eu encontrei os recursos da arte e de outras abordagens como um meio para se identificar a missão de vida. Então, além de eu tornar essa pessoa independente, quer dizer, que a pessoa mesmo se tornou a partir dos meus recursos, porque eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que agradecer a quem nos oferece a possibilidade de atendê-los, porque quem está aprendendo muito também sou eu, né? Com todas Não tenha essas dúvida.
tenha dúvida. Agora, vou pedir o pessoal, não estranha não, porque como eu tenho um programa também, às vezes eu posso tentar ser entrevistador, e não é o caso aqui. Eu estou trocando uma ideia com a Maria Cristina. Então, se porventura vocês acharem que eu estou sendo muito invasivo, perdoem a nós dois, né? Porque nós estamos fazendo uma coisa para compartilhar, uma coisa bem natural, né? Sem programação nenhuma. Maria Cristina, eu quero saber, o interessante é que o seu interesse nisso é uma coisa que me chamou muita atenção, Uhum. o seu interesse e a sua persistência, porque eu acho que você teve. Eu gostaria que você compartilhasse comigo e com todo mundo que está aqui, como é que você teve essa visão por esse campo? A gente vê muito, e é bom quando um leigo tem essa visão, porque existem muitos cursos que as pessoas fazem, terapia disso, terapia daquilo, respeito tudo, tudo tem uma razão, tudo tem uma função, tudo tem seus profissionais, eles fizeram algum curso para isso, né? O que chamou a sua atenção? Onde você viu uma necessidade, um foco ou uma lacuna, vamos dizer assim, para desenvolver o trabalho que você faz? E daqui a pouco eu vou perguntar sobre a sua técnica, que é outra coisa que me surpreendeu, né, vamos dizer. Quero saber de onde surgiu toda essa ideia. Como é que aconteceu isso? De onde você viu um caminho, vamos dizer, que não estava sendo bem explorado, digamos assim, e que carecia de uma ajuda de um terapeuta? Pela experiência pessoal, é, isso é tudo, né? Então, por exemplo, ah, eu busquei caminhos para me autoequilibrar, para me curar de dor, de dores profundas, né? De experiências difíceis, Isso é importante. através do conhecimento, da ciência, para entender o que acontecia comigo, através da minha própria arte, da minha expressão, que eu tenho essa habilidade, eu sou expressiva, eu sou criativa, e eu gosto muito de trabalhar com artes plásticas, né? Então, o que acontecia que quando eu pintava algo ou executava alguma coisa do ponto de vista da criatividade, enfim, das artes, eu me equilibrava, eu melhorava. E o que acontecia comigo quando eu estava na natureza, que eu me equilibrava? E o que acontecia comigo quando eu acessava esses níveis mais sutis de experiência, que aí eu associo com a espiritualidade. Através dessas mesmas experiências, na busca de melhorar-me, né, de estar num estado maior de equilíbrio, enfim, comigo mesma, de sanar as dores e estar melhor na minha vida, eu fui também identificando muitos estudos, muitas experiências. Ao mesmo tempo, eu sentia a empatia pela dor do outro, né, das doenças, de tudo que eu estava vendo. Muitas vezes eu me identificava, outras vezes eram coisas diferentes, mas eu sentia uma pulsão para trazer para essa pessoa algo que pudesse realmente ajudar, melhorar. E eu precisei ir mais fundo nesses estudos, até que consegui começar, a partir da minha experiência, a aplicar nas pessoas Olha que essa bacana. experiência. Isso que eu acho bacana e o principal dessa questão aí, talvez é por isso a sua dedicação, porque você, pelo que você nos contou agora, você experienciou tudo isso. Então, eu experienciei, então eu sei o que eu vou fazer, eu já tive o meu processo, isso aconteceu comigo. Então, todas as pessoas são diferentes, mas você viu que existem condições individuais que depois que você as resolve, você pode passar para o seu entorno, né? E pelo que você está falando, você fez. Então, quando você atende alguém, digamos assim, não sei se é o termo adequado, você sabe o que a pessoa está sentindo quando ela te faz um relato, né? Porque você passou por uma coisa similar. Isso é muito bacana. E escuta, você tem uma. Eu não sei se isso está associado,
está falando com você, um leigo, você sabe disso, não sei se está associado com essa sua técnica da arte-terapia. Quando nós fizemos a nossa entrevista no meu programa, você mostrou a pintura, as pessoas pintando isso aqui. Tem a ver com o trabalho que você desenvolve aqui? Nós vamos falar também de um método que você desenvolveu. Tem alguma coisa a ver com o que nós vamos falar hoje também aqui, que eu estou curioso para saber? Sim, tem. Opa, Porque foi através desse método da pintura espontânea, criado pela doutora Susan Bello, método IMI de pintura espontânea, que eu me tornei facilitadora, que assim, quando eu via fotos desse método dela, em revistas, em livros, ela tem um livro, tal, e eu tinha um chamado, eu senti um chamado, né? E aí até que um dia eu fui num workshop presencial, ela é americana, mas estava no Brasil, e foi uma emoção muito forte, porque eu entrei fundo dentro de mim com esse método que é a porta do acesso ao inconsciente para você tratar questões que estão guardadas lá atrás é a emoção, alta emoção. E aí ela usa essa facilitação, vamos dizer, né, antes da pintura, e eu senti uma forte emoção e soltei, e fui identificando coisas que eu nunca tinha identificado. E a partir disso eu vivi um grande processo, me tornei facilitadora, trabalhei com muitas pessoas já aplicando esse método, mas isso para mim não podia estar separado do que existiu antes, que era a neurociência, que é, né? Porque eu sou uma terapeuta da área da saúde, sempre trabalhei com neurologia, com a neuropsicologia, com o estudo do cérebro. Então, eu quis estudar além, eu fui estudar o hemisfério direito, como que acontecem esses estados alterados de consciência, que você liberta conteúdos que, nossa, em memórias tão antigas que você não sabe nem por que estavam ali, né? Estavam ali. E aí eu fiquei encantada com esses estudos, fui estudar mais a criatividade, entendi as inteligências que acontecem, que não são verbais, que estão lá atrás na nossa criança. Entendi o quanto eu acessando a minha criança em todos esses processos que eu fui fazendo, da contemplação na natureza, de balançar num balanço, quando eu era criança, o quanto isso acessava essas inteligências que são mais puras, elas não são permeadas por personas, por controle, são muito do hemisfério direito. E aí é aí que fica a porta para o inconsciente, aonde você faz essa conexão com coisas bem profundas suas, e você, pela consciência que vem depois de descoberto, você pode transformar. Então, eu fui continuando nos meus estudos da neurociência, e não só da neurociência, mas de outras abordagens que não são só a pintura. Por exemplo, a contemplação goethiniana, que é do Goethe, que é da natureza, que é uma contemplação que você. Por isso pus essa flor aqui, eu devo muito a elas, né? As flores, porque elas são curativas para mim, né? tem a dúvida. Esse contato com a natureza de forma tão plena e tão presente e grande, né, que traz um estado que eu me misturo com essa natureza, é que faz com que eu me equilibre, que eu me nutre, que eu tenha acesso a questões bem profundas. E eu comecei também a oferecer todos esses recursos para as pessoas. E vi processos lindos, não só pessoas com deficiências, mas alunos que eu queria que eles passassem pela experiência tal como eu, para também levar para serem propagadores. Então, eu me tornei professora do curso Neuropsicologia da Arte Terapêutica É e isso que eu quero saber a respeito, eu quero saber a respeito disso. E eu acho bacana porque
o teu trabalho ele é participativo, porque tem terapias, tem workshops que você vai lá e fica ouvindo, 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 e pronto, você adquire conhecimento. Mas é importantíssima a prática. A prática potencializa, porque se eu experiencio fisicamente, emocionalmente, seja lá de que forma for, alguma coisa que o meu facilitador está passando, isso vai me dar confiança, e a confiança vai potencializar o processo de cura, de transformação que eu estou buscando. Isso é bacana no seu trabalho. Então, eu sei, isso que você faz com as flores, você tem um espaço lá em Valinhos, que eu sei, né, que você faz workshops lá no meio do mato, mato não, é força de expressão, no meio meio da natureza, isso é muito bacana. Então, Sim. isso é bom que as pessoas, pelo que eu vejo, você me passa sempre a mala direta, né? As pessoas participam do que você faz. Isso eu acho importante. Agora, entrando no foco principal disso, que eu não entendi quando a gente conversou, né? Que eu sou curioso, andamos conversando por aí. Você falou da método neuropsicoarte. Eu falei, ih, pronto, lá vem. Eu estou rindo aqui porque a gente hoje tem tanto nome surgindo, tanta coisa aparecendo, fala, ih, o que será isso aí, né? Mas eu falei, pô, peraí, partindo da Maria Cristina, que é uma pessoa séria, ela tem, com toda certeza, ela está fundamentada, bem fundamentada, para criar e dar um nome próprio a um trabalho dela. Então, eu gostaria que você falasse para mim, para todo mundo aqui, o que é o método neuropsicoarte, que você, inclusive, registrou, né? É neuropsicologia. Fala um pouquinho disso, desse projeto. Ele é novo ou não? Porque A ideia, você faz tanta coisa que eu me não, a perco muitas vezes. neuropsicologia da arte, assim, eu acho que eu sou a única que eu conheço, assim, que usa esse termo inteiro, né? Ele é uma ciência, neuropsicologia, que é o estudo das funções cognitivas e do comportamento em pessoas saudáveis e pessoas com dificuldades. Ela provém, a neuropsicologia, da psicologia cognitiva, que é o estudo da cognição no cérebro, né? Mas por que a neuropsicologia? Porque aí médicos e pesquisadores do cérebro pegaram a psicologia cognitiva e expandiram para associar com o cérebro, com áreas cerebrais, com funções cerebrais, e se desenvolveu então essa ciência que se chama neuropsicologia. Eu fui estudar isso lá atrás, né? E fiquei estudando muitos anos. A neuropsicologia envolve qualquer função cognitiva, e uma delas é a música, outra é a arte, a memória, a capacidade da linguagem, planejamento, um monte de funções da mente. Mas também a arte, né? E não era nada estudada nessa época a arte no cérebro. Então, como eu praticava arte para mim, né, e vivia essas experiências, até transcendentes muitas vezes, né, eu quis estudar basicamente o que acontece, que funções cognitivas são mais ativadas em determinados tipos de arte, por exemplo, artes visuais, a área occipital, processamento de reconhecimento de objetos. Aí eu fui atrás, né? E aí, por exemplo, na escultura são outras áreas cerebrais, mas o que conflui para todo mundo? As inteligências autênticas múltiplas da infância, né? Do desenvolvimento, para a arte, com certeza, arte e música, e também conflui para todos o hemisfério direito, coisa que ninguém quase falava, se falava muito do esquerdo, porque Isso. linguagem, estudando uma série de coisas, aí o lobo frontal, aí entrou o comportamento, as emoções no cérebro, o Damásio, todos esses, Lúria, todos esses profissionais, né? E aí eu fui entender, aí a meditação começou a ser estudada, principalmente lá com o Dalai Lama, né, com os eletrodos,
como que ele meditava, como que ele, o que que acontecia no cérebro. Então, muitas outras funções foram expandindo, expandindo. E eu vim nesse crescimento. E eu via patologias com lesões nessas funções. Eu estava no Hospital São Paulo, depois eu fui para o HC, então eu estudava patologias cognitivas que dão esses distúrbios, doenças mentais. Então, eu fui estudando cada caso e, ao mesmo tempo, eu recebia pacientes no nível particular. E aí eu aplicava as minhas experiências que eu fiz comigo de arte nas pessoas, que eu falava, quem sabe dar certo é essa abordagem, né? E aí eu fui entendendo não só a neuropsicologia em si, que eu, como eu te falei, eu vim num processo junto com a ciência. Sim. Eu tenho 67 anos, né? E eu estou nisso desde 30 e poucos anos, estudando, né? Me formei em 1980. Então, tem tempo aí que eu estou nisso aí, né? E fui estudando arte, eu fui estudar arte, ao mesmo tempo fui recebendo pacientes, fui aplicando a arte e fui ligando esses estudos e criei esse curso que se chama Neuropsicologia da Arte, que eu dou ó, há muito tempo, antes mesmo de eu fazer a pintura espontânea, que eu participei do seu canal, né, do seu programa. E aí é a neurociência estudando tudo isso. Só que aí eu fui fazer arte terapia também, fui estudar linhas de atuação psicológicas e fui estudar a neuroespiritualidade também, que aí tem o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, fui estudar física quântica com o Olha, amigo Goswami. Eu peguei alguns autores e fui entendendo essas instâncias, a meditação, e o que que acontecia quando a gente pinta, praticamente, se você está mergulhado, é uma meditação ativa, né? sem dúvida. E isso vai ordenando o teu cérebro, mas também sua psique. Aí fui estudar Jung e tal. Aí, juntando tudo isso, eu entendi que eu tinha o arcabouço teórico da neurociência, mais o conhecimento da psique humana, mas não só a psique, mas a psique ligada à alma, porque eu não consigo separar as duas coisas, elas, para mim, elas são uma coisa só, né? E aí, todos os fenômenos, eu fui entender os fenômenos contemplativos, eu fui entender os fenômenos que aconteciam nas artes, até de experiências metafísicas. Eu fui vendo na arte coisas que aconteciam. A arte antecipatória, por exemplo, ela não é presente só, ela retrata passado e futuro, coisas que ainda não aconteceram. E aí aconteciam coisas que, para mim, que mostraram antes na pintura, tempos depois, né? Então, eu fui observando também esses fenômenos. E claro que a arte é um instrumento e não poderia essa pessoa não ter esse conhecimento. Então, o que que é esse método? Ele vai ligar esse encontro da alma com o ser humano, com quem você está tratando, na empatia, na profundidade desse encontro, que é de almas, com o conhecimento do que está acontecendo no cérebro dele, com o conhecimento das emoções dele, espiritualidade e tal, e usando a arte como veículo dessa transformação, E tudo isso abordagem. fundamentado, né? Como você É, diz, tudo isso, você acabou de dizer, foi fruto de acontecendo estudos, de de vários participação, de estadia, de estágios em hospitais, em clínicas, em vivências. Então, não é nada, vamos dizer, inventado. São coisas. até fui entender a degeneração do cérebro, tanto também o desenvolvimento. O desenvolvimento eu estudei muito com o Gabriel, meu filho, porque eu tive ele mais velha, com 45 anos, e foi assim um banquete de estudar o cérebro da criança. Você Não tenha não vê. dúvida. Aí eu entendi muito, com o Gabriel, eu entendi muito o espaço no cérebro, a aquisição de movimentos, toda a aquisição funcional,
mas principalmente espaço. Eu entendi como se desenvolve a percepção do espaço, que é base para a arte, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tratava pessoas em fases muito avançadas de demências. E eu via o oposto. Enquanto ele ganhava, essas pessoas perdiam essas funções, até elas morrerem. Então, eu fui entendendo também a finitude, e entendendo até a minha dor, né? Que Claro. é, que era um processo natural que eu precisava entender, né? Eu fui entendendo a minha dor também pela natureza, que a primavera é de um jeito, o outono, o verão, né? E toda a transformação que acontece na natureza, e os efeitos disso em você, que você não está sozinho, que você não é só esse cérebro, que você é um campo, que você é um campo que está ligado a tudo que te circunda, e inclusive você faz parte do planeta, da vida planetária, e do contato desse planeta que está inserido num sistema e no cosmos, né? Então, eu fui trabalhar com mandalas, porque eu Olha, vejo mandalas em tudo isso, né? E o poder das mandalas como a auto-organização do self para essas pessoas, que ajuda demais. A música, eu fui estudar bastante. Não, não sou musicista, mas eu fiz um estudo muito grande do impacto da música na cura, coadjuvante com a arte, em vários estágios questões pessoais frequências, né, da música. Aliás, você devia trazer alguém para falar sobre isso no seu canal, das frequências que curam. É lindo isso, é lindo, lindo. é verdade, é verdade. Eu já fiz aqui sobre musicoterapia, né? Sim, Eu achei importante isso, o seu valor disso, né? Eu, por exemplo, posso estar de qualquer forma, se eu coloco uma música, eu gosto das clássicas, gosto dessas New Age, sem aquele barulhão tudo, então isso aí dá uma transformação pessoal incrível, né? E assim como esse tipo de trabalho que você desenvolve, que eu gostaria de aproveitar o gancho para perguntar se é para qualquer idade ou se é só para pessoas de mais idade, se o método neuropsicoarte é para qualquer faixa etária, qualquer e faixa etária, qualquer. Qualquer, e também nos cursos que eu ministro, eu ensino a como trabalhar com esses conceitos, para que esses profissionais se tornem propagadores também desse tipo de trabalho. Que porque não é nós temos. só uma arte-terapia, ele tem um contexto. A arte-terapia é um pouco, ela engloba tudo e é Tô como se vendo. o método fosse complementar. Então, um terapeuta se forma arte-terapeuta, se especializa. Ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um terapeuta ocupacional, um artista, um arte-educador, mas ele se tornou um profissional que vai fazer terapias pela arte. Agora, se ele quer ampliar a forma como ele trabalha, ele inclui um curso comigo, por exemplo, que vai Sim. dar um outro olhar diferenciado de um método, né? Que ele acopla a outros métodos que ele tem, tal como eu, que eu tenho métodos de reabilitação, de intervenção, específicos, eu tenho a pintura espontânea, mas eu também tenho o meu jeito. Então, acho que a Claro. pessoa, conforme ela vai evoluindo como profissional nas suas experiências, ela vai ligando, juntando técnicas, métodos, e ela vai usando nessa interface a partir do quê? Da intuição. Como é que se sente hoje, Isso que vamos eu dizer, chamo os terapeutas que se formam comigo de terapeutas neurointuito criativos. isso, isso é bacana. E como é que você, agora vamos isso é curiosidade minha agora, né? Ao seu desenvolvimento, como é que você vê o seu desenvolvimento pessoal, digamos assim, porque você é uma entusiasta, nossa, tá na cara, como a gente diz, né? Você passa o que
o que você acredita, a sua experiência, você tem a capacidade de transmitir. Isso é muito bom porque você passa confiança. E confiança também já é uma quebra de barreira, que as pessoas hoje têm dificuldade de se abrir. Têm dificuldade de se abrir porque elas estão com muitas cristalizações, coisas que viveram ao longo desses anos, experimentaram uma série de técnicas, teorias e não conseguiram sucesso, né? E o seu é diferenciado. Não que seja o único, tudo é diferenciado. Você fez o seu método, você postou suas experiências, moldou aquilo que você participou, né, digamos assim. Então você tem a técnica própria, isso é muito bacana. Então, como é que você passa, como é que você é, reconhece a Maria Cristina de 40 anos atrás, vamos dizer, quando começou a estudar, e a Maria Cristina de hoje, como terapeuta e como ser humano também? Eu acho que a minha essência nunca mudou, né? Desde a criança, que é uma essência amorosa, generosa, assim, minha maneira de ser, né? Cuidadosa com a vida, tanto humana quanto a não, quanto a vida de outros seres planetários, vamos dizer assim, né? Isso nunca mudou, é a minha essência, baseada no amor mesmo, né? Então, essa é a veia principal. Agora, eu não sou mais aquela pessoa triste que eu fui quando eu era moça, né? Hoje eu sou uma pessoa realizada, feliz com o que eu faço, e quero muito mais, e quero mais, e quero Ótimo, expandir, né? ótimo. Eu me sinto muito enriquecida, mas também me sinto ainda empobrecida no sentido de conhecimento, eu quero mais conhecimento, eu acho que ele é sem fim. Eu acho que eu posso aprender até os Verdade. últimos momentos da minha vida e outras vidas que eu acredito nisso, né? Então, na verdade, eu acredito na luta pela evolução espiritual da gente, né? De você se realizar na sua missão, no seu propósito aqui nesse mundo e ir além, né? Evoluir sempre, evoluindo, evoluindo. E é isso que eu quero para as pessoas. Eu quero levar no fundo, essa evolução espiritual. E vem de uma imensa gratidão por tudo que eu recebi. Por isso que eu acho que eu tenho que fazer também, sabe? Porque eu recebi muito. Eu poderia ter me perdido, eu poderia ter ido por outros Claro. caminhos, mas não, eu engrandeci, a minha pessoa, as pessoas que estão comigo, tenho feito bastante coisa, mas acho que ainda é pouco, eu quero mais, eu quero ajudar mais. Isso que você falou me leva para a minha última curiosidade, digamos assim. Aí eu me considero satisfeito. O que você pode fazer por mim? Eu, eu represento todo mundo. O que você pode fazer por mim? Para você, para o grego? Não, Não. eu represento todo mundo. Então eu me coloco aqui. O que você pode me proporcionar? Porque é isso que a gente quer, né? A gente nós todos somos, quer queira ou quer não. Eu não conheci uma pessoa até hoje, nos meus 74 anos de vida, que não seja carente. Todos nós temos um tipo de carência. E carência não é essa amorosa, afetiva toda. Carência é uma coisa muito mais ampla. Então, o que você pode fazer por mim? Eu sou o seu cliente, paciente, sei lá qual é o termo mais adequado. A pergunta é: o que você pode fazer por mim? Aí eu estou satisfeito. Posso. O que eu posso fazer por você é te ajudar a descobrir a beleza que habita em você mesmo, na sua verdade. É isso que eu posso fazer por você. Que bacana, é uma resposta difícil de ser obtida, né? Se você pode ajudar nisso, isso aí já é um grande Não, incentivo. porque nós vivemos muitas coisas que a gente sofreu no mundo e fomos nos defendendo, né? E se Opa, isolando, e tem muitas coisas que nem a gente mesmo sabe que é capaz, que a gente. E é diferente, você é diferente, o outro é diferente de mim, cada um é um. Então, sempre que eu começo a trabalhar com alguém, eu falo assim: o que você gostava de brincar quando você era criança? Né? E hoje, quais são seus sonhos? Ah, não tenho mais sonhos.
Não, como assim não tem sonhos? Como não tem sonhos? Tem que ter sonhos, né? É A gente verdade. tem que ter um desejo pela vida, por uma evolução, por um novo aprendizado. E nesse caminho você vai se descobrindo e você começa a desenvolver o amor próprio, que é tão importante para você poder atuar no mundo, né, com os outros e com tudo que você veio a fazer. É essa identificação. O que eu posso? Qual a minha potencialidade? Eu vou oferecer essa descoberta, porque não vou ser eu que vou descobrir, mas eu vou suscitar que a pessoa se autodescubra, né, na sua beleza. E é Bacana. isso. E a realização vem disso, porque ela se encontra com a sua verdade. Você largou tudo aqui em São Paulo, foi embora na Foi, luta, na exatamente. luta, e você teve muitas dificuldades. Hoje você não tem os louros como você deveria estar merecendo por todo o seu esforço, porque não tem assim, eu digo, poderia estar rico, com uma casa em Miami, né? Eu Mas sei. é diferente, você tem essa luta diária e não desiste. Por quê? Porque é a sua nutrição, é a sua essência, é Falou isso que tudo. você quer fazer, é a sua verdade, É né? isso mesmo. Então, não importa se você ganhe bem ou mal, não importa o dinheiro, importa é essa realização que tudo virá para você ser feliz, com certeza. Eu É acredito é isso. nisso. Muito bem. Olha, fora o nosso laço familiar, você sabe que você me é muito cara, né? Essa sua doçura, né? Que sempre foi uma característica sua. Eu sou testemunha disso, né? São 50 anos, né? 50, desde o meio século é muita coisa. Então, eu desejo para você sucesso, né? Muito obrigado por responder. Às vezes, a Eu que agradeço. a gente precisa desse tempo, muitas. Olha que absurdo. Você mora numa cidade, vamos dizer, e você não conhece o seu vizinho, né? Então, Isso. o mundo está assim. Então, nós estamos tendo, apesar de parentes, familiares, como nós estamos falando, nós temos hoje tendo uma grande oportunidade de trocar algumas ideias que seriam impossíveis de outra forma, né? Difícil a gente se encontrar, e o seu trabalho, o meu trabalho, tudo. E adorei a sua ideia disso aqui. Vamos trocar uma ideia para esclarecer todas as perguntas que você me faz. Então, isso é bacana. E tenho certeza que quem nos ouviu, e vai nos ouvir também, eu tenho certeza que vai ser muito gratificante ouvir tudo isso que nós falamos. Obrigado, Maria Cristina, por Obrigada a responder. você. Eu que agradeço demais pela Nada. oportunidade da gente estar junto aqui, viu? Mais uma vez. É isso, E é dar isso um aí. abração em todo mundo aí, que eu amo demais, viu? Obrigado. Sucesso para você. Sucesso. Obrigada, de coração. Obrigada.